E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show nessa série Bright Talk em parceria com a Akamai. Eu sou Igor Lopes, apresentando aqui, né, na ponta da mesa, o Fernando Certo, Field CTO Latam da Akamai, que está sempre com a gente aqui nas conversas. Prazer ter você mais uma vez. Pô, prazer enorme, meu. Mais uma. Hoje a gente está fechando a temporada, né? Exatamente, é. E aí, vamos falar um pouquinho do que a gente já viu por aqui. Só nos últimos episódios foi mercado financeiro, foi saúde, foi varejo. O que mais você lembra? A gente falou de sistemas hoteleiros. Falamos de quântica, computação quântica. Falamos de computação quântica. Teve Focamos bastante em segurança, né? Bastante. Acho que hoje a gente vai falar bastante de infraestrutura e segurança também. De qualquer forma, a playlist está aqui para você, né? A gente bota do lado aqui, ó, ao lado do vídeo tem a playlist com todos os últimos vídeos para vocês acompanharem. Tem muita conversa legal, você trabalha com segurança, acho que tem muito insight bacana também para aplicar. E eu acho muito legal olhar para uma indústria e entender como que você pode aplicar alguma coisa que acontece aqui na sua, né? Acho que dá para aprender muito nesse cross, assim. Eu acho que é um pouco da realidade da mesa de hoje, né? Que a gente tem empresas de diferentes estilos aqui, diferentes maturidades digitais, trabalhando em diferentes áreas. Então, vamos apresentar a turma. Já que a câmera está apontada para o lado de lá, a gente começa ali com o Carlos Eduardo Mateus, que é Head de Tecnologia do Grupo Protege. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Cris. E falando do Grupo Protege, eu acho que as pessoas já devem ter visto os carros fortes na rua, né? Sim, Essa mesma empresa, né? Então, exatamente. Não, o carro forte é uma referência da marca, né? Uhum. E apesar de que a gente não trabalha só com transporte e logística de valores. A gente tem segurança eletrônica, tem inclusive uma fintech no grupo, e inclusive um segmento de agro que a gente atende também. Então são diversos negócios que a gente acaba atuando. Vamos conhecer mais sobre isso hoje, principalmente a parte por trás, né, Fernando? Ok. Também o Wellington Tuller, que é coordenador de sistemas da divisão de portos e terminais da DP World. Também prazer ter você com a gente. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, partilhar dessa mesa com profissionais ótimos, trazer um pouquinho da nossa realidade, né? A visão da logística e a tecnologia. É importante a gente trazer essa visibilidade para o nosso público. E DP World, acho que é legal a gente explicar para o pessoal o que é, né? Com certeza. Multinacional árabe, ela tem forte atuação logística em todos os locais do mundo, mais de 100 mil colaboradores, 70 países na qual ela faz a sua prestação de serviço, mantendo aí a logística end-to-end. Então, o escritório de vocês é no Porto Santos, né? Da divisão de portos e terminais no Brasil, estamos situados em Santos. Legal. Apresentando também aqui o Leonardo Araújo, que é diretor de operações financeiras e tecnologia da Plano e Plano. Também prazer ter você conosco. Legal, um prazer estar aqui e um prazer poder representar aqui o mercado imobiliário nessa mesa tão diversa aqui, né, com empresas de diferentes setores. Também, Plano e Plano, para quem não conhece. Plano e Plano é uma incorporadora que atua em São Paulo, majoritariamente. Atuamos majoritariamente aí na habitação econômica, atuando dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Também um pouco no médio padrão, mas o grande carro-chefe da companhia é a habitação popular. Nada menos que 18 mil apartamentos vendidos no ano ou no mês? Eu costumo brincar que nós somos uma fabriquinha de vender, produzir, financiar apartamento. São quase 18 mil apartamentos por ano, quase 15 mil financiamentos por ano, mais de 40 mil análises de crédito em 2024. Então, é uma operação quase fabril. Isso aí. E o Neto Rodrigues, CTO do Conta Azul, também prazer ter você conosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Direto da praia, para São Paulo. Da praia, né? Conta Azul está sediado lá em Joinville, é uma empresa de software que desenvolve... Só para o povo entender, que você mora em Balneário Camboriú, né? Eu moro em Balneário Camboriú, eu vim direto para cá, isso aí. A Conta Azul é uma empresa de software, desenvolve um RP para o dono de negócio, né, que ajuda ali a automatizar e melhorar a gestão financeira. Tem um outro ator dentro desse contexto, que é o contador e os especialistas, né, como o BPO, onde a gente elimina toda a burocracia, faz a transferência dos dados de um negócio para o outro e trabalha ali para melhorar a vida tanto do dono de negócio quanto do contador e do BPO. Boa. Fernando, quer fazer as honras? Começar? Pô, eu acho legal a gente ter essa diversidade aqui na mesa, né? Porque eu acho que, especialmente quando a gente fala de segurança, há 10, 15 anos atrás, a gente pensava muito em problemas de segurança, né? Ou tipos de ataque, ou grupos de crime cibernético que focavam em setores específicos. Isso não existe mais, né? Eu acho que por causa da tecnologia que todos nós usamos, independente do setor, é praticamente a mesma hoje, né? Você pode mudar a marca de um firewall, a marca do teu modelo de cloud aí, mas todo mundo usa a mesma coisa, né? E eu acho interessantíssimo aqui a gente ter
essa oportunidade, né, de ouvir a perspectiva diferente de cada um de vocês aí. Bom, e o Fernando ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala que você não precisa correr mais que o tubarão, você precisa correr mais que o seu vizinho, né? Porque no final das contas todo mundo tá no risco aí. Como que vocês têm trabalhado isso? Eu acho que eu vou começar até pela DP World, assim, porque vocês são uma empresa muito, cara, logística, né? E você estava me contando detalhes, por exemplo, que vocês ficam numa ilha em Santos que não tinha fibra ótica até outro dia. Exatamente. Então, assim, trabalhar tecnologia num ambiente como esses, apesar de ser, né, algo muito... trabalhando com questões pesadas, questões, né, grandes, Sim. ainda é uma dificuldade também. Com certeza. A Deep World de Santos está localizada na Ilha Barnabé, no Porto de Santos. E nessa ilha, durante muito tempo, a gente teve dificuldade em trazer a fibra ótica, como você já trouxe aqui para a conversa. Isso nos limitava no que diz respeito a tecnologias ligadas à cloud, porque a gente precisava de velocidade, precisava de confiabilidade, né? Agora, depois de muito tempo, muita parte burocrática também junto ao governo, a gente conseguiu chegar com fibra ótica e a gente continua evoluindo para que nós tenhamos redundância, para que nós possamos colocar os nossos sistemas cada vez mais em nuvem e padronizando. E eu acho que é uma questão para todos vocês também, né? Se a gente pensar plano e plano, como é que vocês usam? Você é digital native, esse aqui né, tá bem na fita. Por outro lado... Não, mas tem um desafio grande. Desafio grande. Principalmente a partir do momento que nós viramos IP e não tinha dinheiro propriamente dito dentro dos nossos RPs, e a partir do momento que a gente anuncia que eu passo a ter uma conta bancária lá dentro, que facilita a vida do dono de negócio, eu saio de centenas de ataques por mês para milhões de ataques por dia. Então o desafio em torno da segurança, a partir do momento que você obviamente fica muito mais atraente, é gigantesco. Exato. Então, Quem aparece, leva. é isso aí. Né? Falando de plano e plano, né? Você falou aí de grandes números, né? 18 mil apartamentos vendidos, e aí todo o trabalho que tem por trás também de contratos e tudo que você precisa fazer, também vira uma operação com dados sensíveis aí. É uma operação bastante robusta, circula... A gente trabalha basicamente com financiamento imobiliário, então a gente trabalha com a renda dos clientes, os documentos de renda, documentos pessoais, então realmente é sensível. E o mercado imobiliário, a indústria de real estate, na verdade, ela não era conhecida por ser uma grande investidora em tecnologia, né? Há alguns anos atrás ali, o TI do mercado imobiliário, grosso modo falando, era basicamente você manter o SAP funcionando, manter uma internet estável e legal, esse é o papel da TI. Hoje esse papel mudou muito, né? E hoje todas as transações, basicamente, desde uma assinatura de contrato, uma aprovação de crédito, passa por tecnologia. E o investimento em segurança passou a ser algo realmente para a gente importante, porque primeiro que era uma indústria que era pouco visada, e hoje, como o Fernando bem falou, não tem mais a indústria mais visada ou menos visada, cara. Onde eles percebem uma vulnerabilidade é onde eles vão atacar. E aí a gente precisa, obviamente, demonstrar que não somos uma indústria vulnerável, a indústria tem investido bastante em segurança. E no caso da Protege, agora você tem não só o assaltante, né, com a arma na mão, mas aí na hora que entrou no digital a coisa ficou ainda mais complexa. Tem o assaltante sentado no escuro na frente do Exatamente. computador. Né? Esse aí é mais perigoso. Né? Tem aquele assaltante que você vê e o que você não vê, né? Que no caso é esse digital. Né? Assim, acho que tem um investimento grande em tecnologia, muito preocupado em segmentar camadas, em ter soluções que consigam, em tempo real, detectar ameaças, porque, como a gente fala, em qualquer indústria, em qualquer empresa, a gente está exposto ao risco. E o fato é que um dia você pode ser atacado e você tem que ter uma resposta a incidente, uma proteção robusta para conseguir tomar ações e atacar o tipo de ameaça de forma rápida, né, para poder conter. Isso vale no mundo físico quanto no mundo virtual. Acho que a gente está bem exposto nesse sentido e também bem protegido, né, com ferramentas e pessoas e processo. Que métricas vocês usam para medir efetividade ou para medir... Não dá para ser 100% seguro, todo mundo sabe disso. Bom, quem trabalha com segurança sabe disso. Mas como vocês fazem para medir a efetividade da estrutura de vocês? Hoje a gente avalia a quantidade de incidentes onde efetivamente eu tive subtração de dinheiro, cash out, versus a quantidade de clientes que a gente tem com conta PJ, né? Então, é uma métrica para a gente entender o quão efetivo está sendo as minhas barreiras de segurança, principalmente quando se fala de fraude, não só de cyber, né? Quando você tem o cofre digital ali dentro, onde você permite movimentação de dinheiro, as métricas acabam indo para esse lado no nosso contexto. Quando eu falo só de segurança física, segurança digital, aí obviamente a gente usa as métricas que são mais tradicionais de mercado para a segurança digital. Mas o que é para a gente muito importante lá tá ligado a cash in, cash out
que é a movimentação de dinheiro e a retenção da grana dentro das contas, né? Mas a minha pergunta está até mais ligada, assim, como que vocês falam com o board que vocês precisam de investimento para resolver determinado problema, para fechar determinada porta, sabe? Quando a gente sabe que essa aí é uma missão difícil, né? Conseguir tirar dinheiro para investimento e segurança. Falando da divisão de portos e terminais na Deep World, a gente trabalha com métricas de disponibilidade de sistema para manter a operação. Então a gente tem facilidade em chegar para o board quando a gente tem uma falha de sistema, preciso de investimento, está parado. Então, para nós, quando a gente consegue materializar através de números da operação, fica mais fácil garantir o investimento. Obviamente, a gente tem um escritório regional nos apoiando do ponto de vista de tecnologia e também na parte de segurança, mas localmente falando, investimento muito ligado à disponibilidade operacional. E para vocês? Não, eu acho um ponto importante assim colocar, Igor, na questão da própria mídia em cima da segurança. A gente vê vários ataques cibernéticos, o caso da CIM, por exemplo, com impacto super grande no mercado financeiro. Eu estava lendo um relatório esses dias falando sobre um movimento lateral que pode acontecer dentro da infraestrutura de um ataque que leva até 48 minutos. Já teve movimentos laterais... Média, 48 minutos. O mais rápido foi 51 segundos. Exatamente. Então, você fala assim, isso por si só, envolvendo o board, levando num comitê estratégico, né? E alinhando a questão da importância de investimento, a mídia acaba ajudando a gente de todo jeito, porque, como eu comentei no começo, os ataques estão em todo local, a proteção ela é necessária e tem que estar alinhado com o board e com as metas da companhia. Tem um impacto alto, inclusive, em reputação e marca, né, da companhia, se você tem algum tipo de incidente. Então, acho que é super importante estar alinhados com isso. Isso é difícil mensurar, né? Não tem Exato. como mensurar. Sim. Né? E no caso de vocês? Cara, como um complemento, assim, além do que já foi dito aqui, para não ser redundante, a gente tem investido bastante em treinamento do nosso time. Não só do time de TI, mas da companhia como um todo. E a gente tem batido muito na tecla que basta uma pessoa clicar num link malicioso para colocar toda a companhia em risco. Então a gente investe bastante em treinamento, eles são treinados constantemente e nós criamos um indicador lá de índice de propensão ao phishing. Então a gente manda várias pegadinhas aí para todo mundo dentro da companhia e a gente vai medindo quantos % das pessoas ainda caem naquele negócio e vão fazendo trabalho de conscientização. E em último caso, até um trabalho meio que punitivo. Assim, se o cara cair 3 vezes consecutiva, a gente dá um bloco no usuário do cara para ele ter que ir lá no diretor dele pedir para desbloquear, para todo mundo saber que ele não está. Igual aquela coisa quando você levando um negócio muito a sério. Você fez cara. muito ponto na carteira de motorista, tem que ir lá fazer o Fazer o cursinho. Faz a provinha. E isso é legal de uma certa forma porque vai conscientizando o pessoal, por bem ou por mal, de que basta uma pessoa clicar para colocar toda a companhia em risco. Então, mas você falou uma coisa importante no começo, que é essa questão da educação. E você traduziu a coisa que é difícil, né, da segurança para as pessoas entenderem o que é aquilo. Né? Já comentei que algumas vezes o outro caso que a gente contou aqui, que é da Drogaria Araújo, que eles fizeram muito o que você fez, né, de traduzir isso, botaram uma nota em cada uma das áreas. Então, sei lá, a área de caixa de loja está com nota 5 em segurança porque caiu muito no phishing esse mês. O jurídico, nota 8, e ele corresponsabilizou as áreas. Então, beleza, me ajuda a levantar sua nota aí. Então, vai lá no board e fala que você precisa de mais infraestrutura de segurança para poder levantar sua nota, porque, né, você sabe como é que é. Se alguém entrar aqui pela porta sua, né, você vai ser responsável por um prejuízo de não sei quantos milhões aqui, de uma hora de 500 lojas paradas. E aí, mas eles pegaram um approach diferente do seu. Ao invés deles serem punitivos, eles foram de dar bônus para as melhores áreas. Que eu acho que é até mais efetivo, né? O cara quer se dar bem. Nossa, você estava falando aqui, eu já estava pensando numa gincana entre as áreas aqui para ver quem vai ter a melhor nota e virar um pouco o jogo para recompensa. Isso incentiva até a competição, né? Quem quer ter uma melhor nota e acaba incentivando a sensacional, já saiu daqui com o dever de casa. Olha aí. Isso que é legal dessas conversas, né? Porque com certeza. Você vai pegando uma coisa do outro e fazendo. Como que vocês olham para isso, essa questão de segurança dentro do time? Questão cultural. Né? Você vê que através de iniciativas que a gente vai trabalhando o nosso público interno, né? O pessoal vai trazendo melhora nesses números e como gestor de TI a gente acaba dormindo um pouco mais tranquilo, não 100%, o telefone da gente pode tocar a qualquer momento, mas sabendo que a gente tem um apoio ali dos nossos clientes, né, que está desenvolvendo essa cultura, de fato a gente vê que a gente está no caminho certo, né? Então é cultural. Naquela história do board que você falou, tem outro ponto que é interessante, assim. A gente consegue medir quantas tentativas a gente tem, né? Todos os meses ali, todos os dias. Então a gente também costuma divulgar isso para o board.
E mais, a gente tem tentativas físicas. Poxa, outro dia a nossa área de relacionamento com o cliente recebeu uma carta de um cliente super indignado, reclamando um monte de coisa, e mandou um pendrive junto com as provas e tal. E a sorte é que estava todo mundo treinado. E falou, chegou um negócio estranho aqui. Ele falou, exatamente, assim, o pendrive bomba, não mete a mão nesse negócio de jeito nenhum. Mas se não tem esse aculturamento da companhia, uma área de relacionamento com o cliente recebe um pendrive com uma reclamação, a primeira coisa que ela vai querer saber é o que está acontecendo, né? Então a tendência é você correr para o lugar. Deixa eu ver o tamanho do problema, né? Exato. Deixa eu resolver esse negócio aqui, né? E, na verdade, você está causando um problema do tamanho do mundo. Então acho que aculturar a companhia com as questões de segurança é fundamental. Isso. E eu acho que o fator humano ele é muito importante, não só nessa questão do usuário final, que ele está sempre exposto ao risco, pode clicar num link malicioso, eventualmente instalar um programa malicioso e ter um ataque, né? Como, por exemplo, as pessoas cuidando da tecnologia. Então, você pode ter as melhores ferramentas, mas se não tiver boas pessoas, bons profissionais configurando as ferramentas e monitorando, você também pode ter um problema, mesmo usando a tecnologia melhor que tiver disponível no mercado. Então, acho que o fator humano ele é chave, tanto no processo de gestão da tecnologia, olhando a parte mais técnica, como também nessa conscientização de não clicar num link suspeito e essas campanhas, como foi comentado. Ainda nessa questão de cultura, você quer puxar mais alguma coisa de segurança? Não, tá falando. Não, falando ainda nessa questão de cultura, o último episódio nosso foi muito baseado nisso, cultura de inovação principalmente. Como que vocês têm trabalhado isso na empresa de vocês também, para utilizar a tecnologia para fazer com que todo mundo saiba que tem que ser seguro, mas que tenha também que evoluir utilizando as novas ferramentas, desenvolvimento de novos produtos. Vocês lá na Plano e Plano têm algumas linhas nesse sentido, né? Alguns trabalhos nesse sentido também. Verdade. Nós tivemos que fazer um verdadeiro turnaround na área de TI lá, porque, de novo, era uma área que tinha como missão manter o SAP estável, a internet funcionando, manter o sistema funcionando e está tudo certo. E, de repente, a gente se vê com o grande desafio de explorar tudo que está aí disponível no mercado, de inteligência artificial, de tratamento de dados, né, de análise estratégica de dados. E aí a gente fez um movimento aí que durou quase um ano e culminou com uma substituição, troca, saídas espontâneas de muita gente da equipe de TI, principalmente quase toda a Você liderança. chegou lá para causar discórdia, né? Cara, Para ajudar. É uma discórdia positiva. A missão não foi nada fácil, né? Então vai lá e faz o turnaround, e a gente tentou conduzir da melhor forma possível, mas quando você envolve muitos processos novos, um jeito novo de pensar uma TI proativa e não reativa, né? Uma TI que costumava ser só reativa e de repente você fala, cara, vocês têm que ser pró-negócio. Eu quero que você vá lá na área de negócio. Vou botar um BP aqui que vai acompanhar o dia a dia de cada área aqui. Cada área vai ter um BP dentro de TI, identificando oportunidades, identificando fragilidades, possibilidade de melhoria de processo, evolução contínua, que é algo que está muito no nosso DNA. Então foi um processo, aliás, está sendo um processo, e o bacana é ver que isso está trazendo resultado. Então, as áreas que antigamente ou não procuravam a TI, resolviam ali com processos manuais e tudo mais, começaram a procurar. O Shadow IT começou a diminuir, porque tem aquelas áreas que eram proativas, mas sabia que a TI não ia dar suporte, ia lá e contratava e fazia. Então a gente vem num processo agora de ganhar a confiança da companhia, e tem sido super bacana. Esse desenvolvimento contínuo é um negócio que eu acho fascinante, o quão atrás nós estamos em termos de segurança, né? Eu acho que eu vejo muitas empresas por aí fazendo, né, tomando decisões de tecnologia voltadas à segurança que você vai implementar, e aquilo é implementado 30% da capacidade da ferramenta, e é como se, já resolvemos o problema, não preciso ligar para esse problema por os próximos 3 anos, até quando o meu contrato acabar. Né? Como é que você está vendo essa mudança, especialmente, né, entrando numa empresa para dar uma chacoalhada? Como é que está esse processo de desenvolvimento contínuo em segurança? Cara, uma das coisas que nessa movimentação de áreas, assim, eu não tinha uma pessoa específica, eu não tinha um time específico de segurança. Né? Então eu tinha lá uma equipe que cuidava de tudo. Eu tinha um cara que cuidava um pouquinho de sistema, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E nós fizemos uma segregação. Então hoje eu tenho um gerente de segurança da informação que ele está o tempo todo preocupado única e exclusivamente com a questão da segurança. Então ele está pesquisando os melhores softwares, está pesquisando. Nós acabamos de fechar aí com um dos softwares aí que é considerado um dos melhores aí, anti-ransomware. Então é isso. Quando você tem foco em alguma coisa, você acaba trazendo até mais. Hoje eu fico até mais seguro.
Porque eu sei que tem alguém ali o tempo todo que só respira a questão da segurança. É uma coisa que a gente não tinha antes. Acho que passa por aí, pela estruturação, né? Neto, até pegando um pouquinho desse gancho também, assim, você está desenvolvendo produto agora para começar a atender grandes empresas. Então é um momento também de mudança em produto. E aí a questão da segurança, como entra nisso? Porque eu acho que muda o perfil de cliente. Deve mudar bastante coisa na questão da infra também. Acho que você é provavelmente o que tem a maior vantagem em termos de desenvolvimento seguro. Ou não, né? Porque Ou maior quantidade de trabalho. o que né? acontece quando você tem um RP ali, né? Claro que você tem preocupações com segurança que são extremamente importantes, muito no nível dos colegas. E aí quando você faz uma virada de chave para um IP, você tem que triplicar essa preocupação em relação à segurança. E isso muda muito as suas práticas, né? Então, você tem um letramento que você tem que fazer com toda a empresa, né? Então a cultura precisa te ajudar a disseminar isso. Você tem que provocar ali as pessoas para gerar muito mais conscientização em relação a possíveis golpes que ela pode sofrer, tanto na segurança física quanto na segurança digital. O fraudador pode estar com você do outro lado da linha tentando se passar pelo cliente porque ele está interessado em abrir uma conta, né? Para que ele possa usar aquela conta como phishing e aplicar golpes em outras empresas. Você passa a ter práticas, né? Tem toda ali uma instrumentalização que você precisa ter para monitorar o que está acontecendo. Então você monitora a Deep Web, a Dark Web para entender o que está acontecendo lá. Existem informações sendo trocadas a respeito da sua empresa, então você vai lá monitorar. Muitas vezes você protege o seu perímetro como empresa e o seu cliente final, né, tá com um usuário e senha que vazou dentro de uma Deep Web. Então isso força, você não pode forçar a outra ponta a mudar as práticas, então dificilmente ele vai ter consciência de instalar um antivírus, por exemplo, lá do outro lado. Mas aí como é que você se protege aqui dentro de algo que você tem controle, né? Aí você tem que partir para mecanismos como de MFA, token, aí toda a parte de aplicações para gerar um código ali para o cliente não vazar, né? Porque ele não está se protegendo da forma adequada. Então, assim como pode vazar uma credencial de uma conta azul lá no elo mais fraco, vamos falar assim, que é o cliente por não ter essa consciência, não se proteger, você monitora e acaba descobrindo que essas coisas acontecem ali e que tem pessoas tentando se beneficiar. Mas aí tem a questão da fricção, né? Você implementar essas coisas, tipo, talvez o cliente de vocês dois, beleza, ele entende que é um risco grande, mas talvez o pequeno e micro, ou o cara que acabou de comprar um apartamento popular, ele vai falar, pô, que saco isso aqui, né? Não bastava a minha senha. Isso. Que é uma coisa chata também, difícil de você fazer o outro lado entender, né? Isso. Aí você entra no desafio de trabalhar com tecnologia para inovar bem e tentar reduzir ao máximo a fricção sem perder segurança. Então isso está no nosso mindset. A Conta Azul é muito focada em transformar o complexo em simples e até nesse aspecto, quando exige uma segurança adicional, a gente tenta pensar em coisas que vão agregar muito valor, reduzir fricção, mas não perder a segurança, né? Então são práticas que no nosso dia a dia está cada vez mais latente. Então A tecnologia, eu digo que ela trabalha de maneira muito silenciosa às vezes, né? Então oportunidades como essa acaba trazendo à luz de coisas que no dia a dia a gente não tem visão. Quem passa à frente de um terminal portuário, por exemplo, vê equipamentos de grande porte, né? E ali tem uma tecnologia embarcada muito grande. Imagina que eu, como TI, se eu não mantiver níveis de segurança aceitáveis para esses equipamentos, eu posso causar até um desastre físico, né? Eu tenho que ter essa preocupação. Então, muitas vezes, o meu cliente ele não enxerga a tecnologia trabalhando de forma silenciosa, né? Então, a gente trabalha para garantir isso, para conseguir manter as operações seguras. Eu trabalhei no projeto de modernização do porto de Sydney, né, de Botany Bay. E, cara, o valor do projeto em termos de investimento de tecnologia foi astronômico, né? E aí você pensa que no caso de um ataque de ransomware, por exemplo, isso há 10 anos atrás, a gente não estava falando tanto de ransomware igual falamos hoje, né? Cara, o porto parado são milhões e milhões e milhões e milhões, né? E escolha a moeda e de receita que está sendo perdida, né? Não só de vocês, mas de todos os clientes que dependem dessas cargas se movimentando, né? Não, aí você pensa, parou aqui, impacta no outro lado também. Exatamente. Inteiro, né? Sequencial, É. sequencial. E a canal de questão Suez, da esse segurança, cliente, né? né? A questão da segurança em termos de resiliência
é que faz uma baita diferença, eu acho, para vocês conseguirem investimento, né? Perfeito. Essa operação não pode parar. Não pode, não pode. Isso. É justamente esse o foco. Se a gente falar um pouco de números, né? Não só em tecnologia, mas a Deep World ela tem operação forte também na Austrália, em diversos portos lá. Mas falando em Santos, são 3 bilhões de reais investidos nos últimos anos. Então, assim, realmente são cifras gigantescas. E na Protege, falando um pouquinho de segurança mais aplicada ao negócio, por exemplo, o carro forte, quando ele está se movimentando, a gente tem a localização do carro forte. Então, a gente tem um conceito de alvo que o carro forte só abre o cofre se estiver dentro daquele raio. Então, isso já é uma segurança implantada e não tem como abrir antes. Então, se tiver um ataque ou algum tipo de tentativa, né, de ataque ao carro forte fora desse alvo, ele não consegue abrir. E chegando próximo do local, né, de fazer a retirada ou a distribuição de dinheiro, a gente tem um aplicativo chamado Follow Me, que os clientes possuem e acabam acompanhando o carro forte chegando. Por quê? Porque o processo de chegar ao carro forte, fazer o abastecimento ou levar o dinheiro da... Exatamente, é um momento tenso. Então, É o pico do risco, é né? o pico do risco. Então, é super importante ele acontecer rápido, de forma organizada e sincronizada com o cliente. Então, é um exemplo de tecnologia voltada para a segurança, mas não Legal. necessariamente um Vocês item têm de segurança. Starlink já nos carros fortes? A gente usa outra tecnologia, mas temos uma tecnologia de... Agora que a Starlink Mini foi homologada, né? Pela A gente tem Anatel. Starlink nas fazendas. Ah, Isso que a gente legal. tem no segmento de agro, por conta exatamente de cobertura também. Né? Fala disso um pouco, assim, das outras unidades, né, de negócio de vocês, assim, no agro, por exemplo, como que vocês trabalham e o que você precisa ter de infra nesse caso? O agro, assim, ele tem, é bem independente do negócio, ele tem os sistemas dele, a gente utiliza um sistema de controle muito mais focado, é um ERP, na verdade, muito mais focado no controle de vendas e ativos e gestão do negócio. E a gente tem algumas tecnologias como o Starlink, por exemplo, para conseguir distribuir sinal de internet dentro das fazendas. Então, é muito mais um conceito de ERP e negócio e vendas do que algo mais fora do padrão, assim. Mas em todos os negócios que você está falando, tem muita relação com dados, né? E como que você Sim. está lendo dados para poder trazer resultados para negócio também. Sim, sim. Quando a gente começou, você estava falando de como que você estava estruturando esse data lake aí na empresa, né? Porque também não é algo muito antigo, assim. Não. Na verdade, assim, acho que o importante, até antes de falar do Data Lake, é falar um pouquinho da maturidade dos sistemas e das soluções ao longo do tempo. Então, um dos desafios grandes é você trabalhar esse conceito de silos. Então, as áreas terem a sua informação e controlarem e gerarem os seus indicadores e você conseguir converger para uma plataforma de Data Lake, onde você consegue ter um dado único e esse dado passa a ser o dado confiável para toda a empresa. Então, é um outro movimento que depende de um alinhamento estratégico do board para conseguir fazer, porque tem muitas quebras culturais ali de paradigmas. Eu tenho o dado é meu, como é que eu faço essa movimentação até conseguir chegar a estruturar e conseguir gerar valor. Então, é uma jornada. Né? No seu caso, dados então, né? Porque a gente estava conversando, você estava me falando aí, ó. Centralizar informações, receita, clientes, operadores, armadores no mundo inteiro, porque você tem que saber qual container vai entrar em que posição para na hora que chegar no outro porto você não ter que esvaziar o seu navio inteiro. Isso. Cara, é mind-blowing assim quando você para pensar. Exato. Então, tem uma série de sistemas envolvidos nessa operação, né? Cada vez mais a Deep World ela trabalha com uma globalização desses sistemas, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com o sistema TOS, né? Que seria o Terminal Operation System, responsável ali por fazer toda a gestão do terminal, todo o planejamento, colocar esse container no navio, saber qual container pegar no navio, receber de rodovia, receber de ferrovia. Então, tudo isso é gerido por sistemas que a tecnologia mantém local e cada vez mais, até com o progresso da fibra ótica, etc., a gente migrando aí para sistemas globais, facilitando a comunicação entre todas as unidades. Vários fatores aí, né? Deve ser bem complicado. E isso está na sua mão também, trabalhar a logística. Totalmente. Esse Cabeça é o no dia a fundo. dia. Eu já falei que da última vez eu contei do caso do meu pai, né? Que meu pai tem uma empresa de ônibus, você tem ali 40 ônibus, vai para umas 15 cidades do interior de Minas. E quando eu era criança, eu lembro dele fazendo a escala do dia seguinte. E era de Mais cabeça. rápido que IA, né? Mais rápido que IA. Era de cabeça. Você vai lá, não, ônibus tal, motorista tal, cobrador tal, vai de tal cidade para tal lugar, quando voltar.
e fazia rapidinho, assim. Mas hoje é muito mais complexo. Você fica imaginando uma operação global como essa, né? O tanto de dados que você não pode ter. Acho que foi no episódio de Quantum, né? De computação quântica. Acho que foi, é. E de como que a computação quântica A vai gente tá falando da trazer velocidade de facilidade de cálculo, cálculo. A quantidade de cálculos vai facilitar um trabalho como esse. Porque você começa a trabalhar a probabilidade de uma maneira muito maior, né? Exatamente. E é isso, por isso que a empresa faz esse movimento em globalizar e padronizar suas soluções, né? Obtendo aí suporte de maneira regionalizada, né? Trazendo um diferencial competitivo. Vocês já estão olhando para quântica, não? Não, ainda não. Lá em Dubai provavelmente tem alguém, né? Lá deve ter. Aqui local, quântica não, mas para cima com certeza. Boa. Vai acontecer, né? Vai Isso ou vai ou chegar. vai? Vocês têm visibilidade do que está dentro do container? Não, a gente tem o que foi declarado. Né? Legalmente, o operador portuário ele não tem autorização para Só o acesso. oficial da Nem um alfândega raio-x, aqui. alguma coisa, né? A gente tem o scanner, né? Isso é parte da nossa rotina, mas esse scanner, ele tem ali as suas informações compartilhadas com a Receita Federal. Então, acontece de um scanner suspeito, né? Acabou de ser escaneado, o fiscal tem condição de bloquear ele e a gente operacionalmente A minha pergunta foi no, né, ter essa visibilidade, o quanto que mudaria o teu risk profile, né? Perfeito. Vamos dar um exemplo de container IMO, container perigoso. Então, o container está manifestado com uma carga perigosa, uma carga do exército, por exemplo, e a gente é obrigado a manusear ele com um certo cuidado, fazer a entrega seguindo determinados procedimentos. Então, a gente trabalha com base no manifesto. Né? O que está manifestado vai ser o nosso planejado. Isso tudo, obviamente, integrado em diversos sistemas. E minha cabeça já foi longe em termos das facções que nós temos no Brasil e o controle do que está entrando e saindo. desafio. Eu já fiquei. Não, Se eu tivesse visibilidade do que está dentro do container, eu sei que caminhão que eu tenho que atacar. Né? Não, eu quero um porto área restrita agora, o programa, né? Igual aquele do aeroporto. Porto área restrita, para poder ver a operação ali. Vai ser divertido, eu gosto daquele programa. Cara, eu tenho outra coisa assim, que caiu também aqui numa das últimas nossas conversas, que era uma empresa, eu não lembro qual era, que estava usando uma tecnologia norueguesa para poder desenvolver algo. E, coincidentemente, vocês foram comprados por uma empresa norueguesa agora, né? É isso. Como que você tem visto assim, a tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia espalhado pelo mundo? Porque até agora é muito regional. Você vai comprar uma solução, ela é chinesa agora, ou americana, brasileiras, que às vezes entendem melhor, né, a realidade brasileira. O fato de vocês estarem associados a uma empresa norueguesa, assim, né, que não tem tradição, muda alguma coisa na rotina de vocês? Ou como tem sido assim, essa aproximação? Vai mudar muito pouco. E aí para a gente foi muito bom porque uma empresa da Europa, né, principalmente da Noruega, como a Visma, desde quando a gente começou a conversar, houve uma sinalização, né, que eles influenciam muito pouco no negócio, eles mudam muito pouco o negócio, então eles te dão autonomia durante o processo de aquisição. Só que eles são extremamente rigorosos, né, sobre o processo de assessment. Eles querem entender o quão robusto você é, o quão capaz de escalar você é, o quão seguro é a sua tecnologia, como é que você oferece a sua solução dentro do seu país de uma forma que a aderência e o compliance tá sendo seguido à risca. Então, eles são muito certos nisso. Eles valorizam demais a cultura. Então, eles olharam para a cultura da Conta Azul, que é uma cultura extremamente diferenciada no Brasil, é uma cultura intencional. Então, eles acharam extremamente interessante o nosso eNPS, que é extremamente alto. O nosso NPS, que é extremamente alto também, né? Ou seja, engloba não a satisfação do nosso cliente, mas a satisfação do colaborador. E aí, quando eles olham para a questão tecnológica de inovação, claro, qual é o poder que eles têm? Né? A partir do momento que ele comprou a empresa no Brasil, aquela empresa passa a ditar quais são as outras empresas que interessam para o ecossistema para que a gente consiga crescer cada vez mais rápido ou acelerar tudo que a gente está fazendo. Então, ele olha, por exemplo, uma iniciativa de AI, o Conta Azul Captura AI, e ele começa a entender que fala assim, cara, como é que isso resolve um problema do dono de negócio? Como é que essa tecnologia, que não é tecnologia por tecnologia, ela nasceu com um propósito, ela entendeu bem a dor do dono de negócio, e ela faz com que coisas que eram feitas em minutos ou horas passe a ser feito em segundos, né? Então, quando você tem o desafio de um dono de negócio com milhões de transações, onde ele paga muita coisa no dia a dia, onde ele precisa dos comprovantes, onde ele precisa da nota, onde ele precisa do boleto, num país que é extremamente burocrático, e você traz a AI para ajudar ele no dia a dia, de uma forma totalmente diferente do tradicional, né? Que cria um lançamento, põe o anexo e etc. E você só submete, por exemplo, para
para um agente dentro de um WhatsApp, ele lê aquilo tudo, ele cadastra o seu cliente on the fly, cadastra a empresa, cadastra o lançamento, lê os itens, categoriza, coloca o valor, entende como você pagou. Se você não pagou, se é só um boleto, então ele deixa o título em aberto. Se você já pagou, ele já dá baixa, anexa isso como um comprovante. Então, assim, é muita tecnologia dentro de um contexto para resolver problemas reais do nosso dia a dia, dentro de um país que é burocrático, né? Uma dessas no plano e plano, hein? Atrasou o pagamento. Manda segunda via. Cara, eu tô pensando no meu processo dos meus expenses de trabalho. Putz, isso aí ia ser uma mão na roda. Mas você pode usar a conta azul. Vai lá. Dica, né? Mas Pessoal, desculpa. você sabe que a gente já usa bastante a questão da inteligência artificial também, porque não dá para fechar o olho para isso hoje em dia. Né? E eu acho que já passou a fase de dizer que é hype. Uhum. Claro que, como toda grande onda, tem muito hype ainda envolvido, mas já tem muita coisa testada e funcionando. Então, eu costumo usar um mantra lá, falar assim, cara, deixa o pessoal testar, e aí o que funcionar a gente vai lá, pesca e traz para cá. Não preciso inventar a roda aqui. E aí você falou aqui dessa automação, por exemplo, eu já tenho, a minha cobrança de 1 a 60 dias, ela é 100% feita por uma inteligência artificial, que entra em contato com os nossos clientes, avisando, olha, você esqueceu de pagar uma parcela aqui, posso te ajudar e tal. E se você vê essa inteligência artificial conversando e negociando com o cliente, é um negócio fantástico. O cliente conta a história e tudo mais. Ela fala, olha, eu entendo a sua situação. E, cara, um jeito de conversar que acho que Manda o emoji chorando. um atendente do outro lado não faria melhor. E ela termina com um êxito muito maior do que eu tinha com os escritórios de cobrança. Então, enquanto eu tinha uma recuperação nessa faixa de mais ou menos... O escritório 40, de cobrança tem zero empatia, né? Exatamente. Já começa daí. Eu tinha 40% a 50% de recuperação nessa mesma faixa com os escritórios. Quando eu entrei com a nossa inteligência artificial substituindo isso aqui, eu passei para 60% a 65% de recuperação com o mesmo cliente. Então, quer dizer, muito mais assertivo. Não dá para não olhar para isso hoje em dia. E quando você começa a trazer análise de voz, análise de face, para saber, né, se aquela pessoa está nervosa, está blefando, ou de repente a face dela está muito desesperada, ou se ele é ele mesmo, exatamente. Você começa a trazer ainda mais... Nem chegamos ainda nesse ponto, né, de voz e tudo mais, mas ela até tem uma análise de sentimento. E aí depois de cada conversa ela vai classificando ali como é que foi a análise de sentimento, porque em algum momento ela pode transbordar para um analista, para um assistente de cobrança que está ali para continuar aquela conversa. E quando ela transborda, ela já transborda dizendo, ó, tipo, o cara tá nervoso, o cara tá amigável, o cara xingou tá 6 super vezes. tranquilo. Só 6 vezes. Eu já vi conversa que ele xingou a inteligência artificial, depois no final ele pediu desculpa. Ela fechou o acordo, ela conseguiu, depois de ser xingada e tudo mais, fechou o acordo, mandou o boleto e no final, cara, olha, você me desculpa, eu não quis ser grosso com você. Eu falei, puta, legal. Não, o que é isso? Tá tudo certo. E como que você usa esses dados para retroalimentar e fazer ela ficar cada vez mais inteligente? No nosso mercado, principalmente quando a gente fala de mercado imobiliário, como todos os outros, a concorrência é enorme, é muito grande e dados hoje para a gente é um grande diferencial. Então, tem 1 ano e meio que nós começamos a estruturar o nosso Data Lake, trazendo informações de lead, de performance de pagamento, de venda, de oportunidade, trazendo dados, começando a trazer agora dados não estruturados para o nosso Data Lake. E agora a gente está começando a transformar isso em modelos preditivos que vão mostrar para a gente, primeiro, qual a probabilidade daquele cliente comprar com a gente e mais. Eu tenho 80 produtos na minha prateleira, todos em São Paulo para vender. Como é que eu sei qual é o produto que vai dar match com o Fernando? Como é que o meu corretor vai saber qual é o melhor produto? Pô, 80? Você acha que o cara vai conhecer 80 produtos, todas as características, se tem piscina, se não tem? Não, entender o perfil do cliente entender também, o perfil né? do cara. Então, hoje a gente está trabalhando muito no sentido de colher toda essa riqueza de dados do passado que a gente foi estruturando nesse Data Lake e começar a transformar isso em ouro agora, começar a transformar isso num copiloto, por exemplo, para o corretor, poder dizer assim, olha, o Fernando aqui oferece esses 5 empreendimentos aqui para ele, que esses são os 5 que pela nossa base histórica preditiva aqui é o que dá mais Ranqueados match, na probabilidade, né? que esse aqui ele tem tantos por cento de chance de fechar, esse. Então, quer dizer, cara, é um diferencial competitivo para qualquer empresa. E as empresas, a maioria delas ainda não entendeu que tem um passinho antes da IA, são os dados.
Se eu tivesse só uma IA que não tivesse toda essa riqueza de dados estruturados e não estruturados à disposição para fazer esse modelo, né, para criar essa modelagem, a IA não ia ajudar em nada. Só ia ficar conversando ali, batendo papo e achando legal. Vocês já tiveram algum ataque no chat? Vou chamar de chatbot, né? Não sei como é que vocês se referem a isso, mas vocês já pegaram alguma coisa de tentar extrair dados? Cara, incidente tem um monte, graças a Deus até o momento, graças a Deus é o nosso Ou você não sabe. nosso gerente. Graças a Deus, o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Mas até então, não temos notícia de nenhuma tentativa bem-sucedida. A tentativa tem todo dia um monte, mas bem-sucedida até agora, que a gente saiba, nenhuma. Vou tentar falar disso sem fazer muita propaganda, né? Mas a gente lançou um produto em abril agora desse ano, que é um firewall para AI, né? Que é exatamente entender a linguagem humana do que você está pedindo e o que é a informação que está sendo retornada para saber se aquilo é dado sensível ou não. Né? Então a gente viu alguns casos aí dos clientes que ajudaram a gente a desenvolver essa solução, de ver a forma com que eu faço uma pergunta. Eu posso começar a conversa usando o meu CPF para identificação e terminar com o CPF do neto no fim, entendeu? E aí conseguir extrair dados de outros clientes, né? Eu acho que a habilidade que a gente tem de monitorar isso ainda é muito pobre, né? Mas a gente está começando a ver essa parte da engenharia social na IA, né? E a gente está descobrindo até onde a IA pode ir, tanto para o bem quanto para o mal. E o quanto de acesso deveria ter, né? Vai que ela está conversando com você aqui, você pergunta dele e ela começa a te responder dele, né? Então, Não, nesse caso de vocês, então, né? Informação global de empresas Eu lembrei gigantes. disso porque você falou de IA negociando, né? A dívida e tudo mais. E teve um caso de uma montadora de carros nos Estados Unidos que a IA vendeu um carro por $1. Nessa conversa do cara e, vendeu, assinou o contrato, tem que honrar, né? Tem a história da companhia aérea do Canadá também. Logo no comecinho. Logo que houve o anúncio da venda da conta azul para a Visma, no dia seguinte nosso CEO recebeu um áudio de WhatsApp de um número da Noruega com a voz da nossa CEO global, falando que haveria uma aquisição por parte da Visma aqui no Brasil e que a conta azul seria responsável por fazer a transação. Um áudio com a voz dela. E aí, obviamente, ele ficou preocupado, né? Foi uma CEO me mandando um áudio para eu ir lá ajudar ela, vou lá ajudar. Né? Quando ele foi validar, assim, em minutos, ele falou, cara, um golpe da Noruega com a voz dela, falando depois de um anúncio de uma transação que era para eu fazer uma operação através da conta azul. E isso é uma coisa que me preocupa e eu falo para os meus familiares bastante, né? Eu não mando áudio de voz se não é no meio de uma conversa, né? Nunca comecei uma conversa com áudio. É raríssimo eu mandar áudio, que eu gosto de respostas mais curtas. Toda vez que eu tento mandar áudio é 2 minutos, né? A quantidade de sample que você tem da voz de alguém, você consegue reproduzir com mais ou menos facilidade, né? E, cara, eu tenho um monte de vídeo falando em inglês e em português, né, na internet, né? Então, eu tenho um risco maior e deve ser exatamente um caso desse, né? A CEO lá na Noruega deve ter entrevistas, deve ter... Mas a velocidade me impressionou. Com o golpe certeza. Muito específico vindo de um número da Noruega. Para a pessoa certa. O cara tá antenado. Você imagina o ganho de produtividade que a gente tem hoje com o IA na segurança ofensiva. Né? Eu já comentei isso em outras conversas aqui, outros episódios. Cara, tudo que a gente usa para ganho de produtividade, o profissional, o ator malicioso de segurança ofensiva está usando as mesmas ferramentas. Exato. Né? Então, essa velocidade saiu um press release. O cara já tem a ferramenta para fazer isso. Para ele, né, falsificar a voz da CEO, cara, deixa eu ver se eu consigo achar um sample de áudio dela e acabou. 1 hora de YouTube. Pois é. Consegue. Tem um relatório falando que os ataques de phishing, né, que é ataques de phishing de voz, aumentaram em mais de 400% em 2024. Então, E phishing está caindo. Exato. É porque ele é muito mais convincente, né? Uma mensagem de voz, o número da Noruega,
direcionada e relacionada a um assunto que está acontecendo, ele tem uma grande probabilidade de ser considerado como verdadeiro. Isso. E nem sempre é. Aí entra a força do treinamento e do letramento, que até Exato. o CEO está esperto. Exatamente. Cultura Que bom. novamente, né? Exato. Bom, pessoal, ó, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas tem mais algum ponto que vocês gostariam de tratar? Algum outro Eu detalhe? queria falar sobre um ponto de inteligência artificial que eu acho relevante, que é um case da Protege. A gente tem um desafio diário e constante, que é a montagem das escalas de trabalho das equipes. E é um trabalho que há muitos anos vinha sendo feito, muito operacional e desconectado com dados. Então, a gente implantou uma inteligência artificial que ela faz o quê? Ela olha para informações de escala, disponibilidade de recursos, perfil, localidade, e ele propõe uma escala sugerida de forma automatizada. E isso conecta com a nossa base de dados, inclusive olhando fatores legais, fatores de carga horária, extrapolação de jornada. Então, é uma combinação de informações que, através da IA, a gente consegue gerar essa automação e entregar uma proposta de escala que é revisada no dia a dia. Isso reduziu em 83% o trabalho nosso manual de escala, entregando de forma automatizada. Resolvendo um problema de negócio. Exatamente. Boa. E eu acho que esse é um grande ponto. Eu acho que eu estava lendo também um outro artigo falando sobre iniciativas de IA que falham, porque elas não têm um problema para ser resolvido. Elas vão muito na hype de querer ter IA, todo mundo falando de IA, e elas nascem com a proposta de implantar a tecnologia, mas desalinhada com o valor para o negócio. E, Carlão, qual é o tamanho do time para ser escalado? A gente olha para 10, 20, né, para vocês. Nós temos 12 mil funcionários. Né? Esse é o desafio. Pois é. Então, já que a gente caiu nesse assunto, o último episódio a gente falou bastante disso também, né? De como que inovação tem que estar aliada ao propósito do negócio e de como que a gente consegue fazer isso da melhor maneira. Bom, para a gente terminar assim, né? Vou voltar um pouco. Eu sou super curioso com essa parte de logística e tal, porque eu acho que é uma operação muito gigante. E tem toda essa história com meu pai também, né? Perfeito. Como que vocês têm trabalhado assim, inteligência artificial para poder otimizar também processos e trabalhar a segurança física das pessoas dentro do porto? Eu vou trazer um case aqui, na verdade, voltado para a segurança das operações, né? Então, como a tecnologia apoiou a operação? Imagina que, alguns anos atrás, o operador ele tinha que acessar a ponte rolante, ficar no equipamento, com a visibilidade ali ruim. Hoje em dia, através de diversas tecnologias que a gente implantou, a gente consegue ter uma operação remota, assistida. A ponte faz o seu movimento, grande parte, de maneira autônoma. Então, a gente incrementa aí a produtividade, obviamente, e traz muita segurança. Então, esse é um ponto muito importante se destacar numa operação portuária, por exemplo, na movimentação de celulose. A segurança física, mas que tem que ter segurança digital por trás. Porque Não, senão, imagina, e para eles é um baita risco, né? Porque hoje em dia, se você não faz, por exemplo, segmentação de rede direito, Exato. né? Um possível ataque de alguém que trabalha no setor financeiro da empresa e aquilo conseguir ter essa movimentação lateral que a gente estava falando na média aí 48 minutos, né? Conseguir entrar na rede de OT, isso acontece muito hoje, Isso é uma né? preocupação gigante que a gente tem. E aí para o por isso. porto. Exatamente. E esse é um exemplo bacana que ele deu de como a tecnologia atua em função do negócio. É isso. Porque esse é um ponto que eu bato muito na tecla lá, principalmente com o meu time, e tenho trazido bastante esse discurso para dentro da companhia. Não é TI pela TI, não é tecnologia pela tecnologia. É o que a tecnologia faz pelo negócio. E eu, como diretor também de operações financeiras aqui, acumulando a função de tecnologia, eu não posso deixar de pensar no lado financeiro. Você que decide onde o dinheiro vai. isso é bom, né? A visão do conversa é boa, tira de um bolso Ele no gasta outro. e aprova. A quantidade de CIOs e CISOs que adorariam sua Não tem nem a posição. que eu tô desculpa, na né? área Tem que pedir certa. aprovação, né? Assim, eu ainda sou de gêmeos, então eu falo que cada um é um. Então... E aí o pessoal fala assim, quando eu falo de reunião, quando eu estou nas reuniões de TI, fala, eu estou falando com o diretor financeiro, eu estou falando com o diretor de tecnologia. Eu falei, calma, depende. Eu vou trocando o chapéu. Mas eu costumo brincar com eles é o seguinte: qual que é o impacto disso que a gente está, disso que você está propondo, qual que é o impacto dessa tecnologia aqui na última linha? Né? Quanto isso vai gerar na minha última linha do meu DRE lá, que é o meu lucro? Então, é a TI trabalhando pela última linha do negócio. E aí, quando você começa a olhar por essa ótica, você começa a ser mais assertivo, você começa a fugir de hype. E, Exato. cara, aonde a coisa... O ponto mais sensível do ser humano é o bolso, né? Já dizem por aí. Então, você começa a atuar na TI pensando, cara, quanto que isso vai me gerar aqui no final, na última linha, o que isso vai trazer para o negócio? Então, acho que essa é uma filosofia que eu tenho trabalhado bastante com o pessoal lá.
e essa conscientização está começando a aflorar. Então, Com bacana ver clareza isso. do problema, né? Exatamente. E problema a gente está resolvendo aqui. Uma coisa interessante que eu acho, né, na evolução da tecnologia em termos de segurança é que eu vejo muito projeto de modernização que acaba sendo, né, usando esse título de modernização e na verdade, a empresa está tentando embutir segurança em processos que não existiam. Né? E eu acho que sempre que a gente fala de inovação, sempre que a gente fala de implementar coisas novas, é uma oportunidade. Né? E quem não está fazendo isso, acho que é uma oportunidade perdida. Né? É isso aí. Boa. Bom, pessoal, estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas como sempre, links dos LinkedIn estão aqui do lado, assim como os links das empresas também para o pessoal conhecer mais e descobrir, né, um pouco mais do negócio de vocês. Agradeço demais a presença aqui, ó. Fernando Certo, Carlos Eduardo Mateus, Wellington Tuller, Leonardo Araújo, Neto Rodrigues. Brigadão, gente. Valeu demais. Obrigado, Igor. E até a próxima, Obrigado pessoal. pelo convite. Até Valeu. mais. Gente. Valeu, muito obrigado.